Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que sim, espero que mais uma vez a gente possa juntos aqui caminharmos nesse que é um momento de culto, não é verdade? A gente louva o Senhor, a gente vai à sua palavra, nós oramos juntos e ao longo da história tem sido uma bênção passear pelas Escrituras, não é verdade? A Bíblia nos estimula a conhecer todo o conselho de Deus. E que desafio maravilhoso é passear por todas as Escrituras. Então, sem maiores delongas, queria te convidar a nós juntos louvarmos, engrandecermos o nome do nosso Senhor Jesus com os nossos cânticos espirituais. Vamos louvar? Amém, meus irmãos. Vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade. Te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, onde flui o amor.
Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Que bênção, privilégio louvarmos juntos, não é verdade? Deus habita no meio dos louvores, é o que diz a sua palavra, e isso é uma bênção. Sabem que nós já estamos aqui no livro de Josué, é um livro maravilhoso, né? Ele é um livro histórico, mas ele encaixa naquele momento assim preciosíssimo, onde o povo de Deus, ao final, entra na Terra Prometida. E eu queria te encorajar, se você não passeou aqui no momento de pastoreio aí nos capítulos 1, 2 e 3, você precisa ir a eles. São muito especiais. A transmissão da liderança de Moisés para Josué e a travessia do Rio Jordão é um negócio exponencial, maravilhoso, da mão poderosa de Deus libertando o seu povo, não é verdade? Hoje nós chegamos no capítulo 4, É um capítulo maravilhoso também. Vejam que ele começa ainda naquela cena. Qual cena? A cena de Deus entrando na história e segurando as águas do Jordão para que uma multidão, né? Alguns comentaristas falam aí 1 milhão de pessoas passando a pé enxuto naquele rio que separava
o povo da terra prometida. Então vamos a ele, vamos ao nosso capítulo de hoje, Josué capítulo 4. Deixa eu começar a ler aqui que vocês vão entender muito bem qual é o ponto principal. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que lá do leito das águas do Jordão foram cortadas diante da arca do Senhor, da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram as 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo até o acampamento, o alojamento, e as depositaram ali. Deixa eu ler o final do livro, que é exatamente a concretização daquilo que eles se dispuseram a fazer com essas 12 pedras. Versículo 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em uma coluna em Gilgal. Gilgal é o lugar do acampamento deles. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem aos seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: o povo de Israel passou em seco neste Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Até aqui, capítulo 24, muito especial. Como eu falei, ele está nesse momento, a travessia a pé enxuto do Rio Jordão. Você entendeu o tema principal? Acho que você entendeu. Deus traz um princípio, gente. Eu acho que é um princípio que nós deveríamos resgatar. Deus orienta o povo a fazer um memorial visível que pudesse comunicar algo muito especial para eles, algo muito especial para os filhos e algo muito especial para todos em volta que vissem aquele memorial. Eu acho que Deus conhece um jeitinho nosso. Nós temos um jeito curioso. Não sei se vocês já perceberam isso. Parece que a gente se abraça muito fácil com as complicações do presente. E a gente é meio que sugado a focar naquilo que a gente não tem solução, naquilo que é o que está aperreando no momento.
É muito curioso. Talvez esse instinto tenha a ver com esse desejo nosso de sempre buscar soluções, né, para as coisas. O problema é que a gente pode ficar absorvido só pelas complicações. E a gente faz o quê? A gente se esquece de todas as bênçãos, de todas as intervenções maravilhosas de Deus na história. Não é assim? Deixa eu te ajudar. Faz aqui comigo. Imagine que a gente fosse sentar aqui e você fosse fazer uma lista. Imagine que eu desse um dever de casa para você, que fosse assim, ó, vá conversar com seus pais e você vai perguntar para eles aquelas situações onde o caos poderia ter acontecido e de repente um grande livramento veio. Eu acho que você vai encontrar histórias como, rapaz, lembra aquela vez você ou seu irmão caiu daquela perna de pau, naquele prego enferrujado? E depois você amanheceu no outro dia com uma febre esquisita e correu e não tinha aquela vacina antitetânica e a situação ficou difícil, mas Deus pôs a mão e com os cuidados o quadro foi revertido, você não teve tétano e não prosperou aquela inflamação e você ficou bem? Não, uma maravilha. Ou eles podem contar, e aquela vez que você saiu correndo na frente, porque criança não é gente, não é possível, e quase que você foi atropelado, meu Deus, por um triz, se aquele motorista não estivesse olhando e não tivesse o reflexo rápido, aquele ônibus, aquela caminhonete tinha passado por cima. Rapaz, aquela vez eu tinha colocado você neném num lugarzinho ali, olha, de repente eu tirei, na sequência a pessoa da frente baixou o banco ali, olha, mas ia ter te espremido, você nem calcula. Eu não sei. Lembre aí. Doenças. Às vezes acidente. Lembra aquela vez na estrada que o pneu furou e nós ficamos ali e havia aquele receio, quase que teve um acidente, ou então um lugar muito violento, muito perigoso. Eu sei, queridos, que se nós formos honestos, estarmos vivos hoje é um milagre. É um milagre. Olha para a sua história, quantas privações, quantas complicações, quer sejam na história dos seus pais, dos seus ancestrais, na sua. A vida é um milagre. Quantas intervenções maravilhosas de Deus. E Deus parece que sabe que a gente se esquece disso facilmente. E Deus está aqui dizendo para o povo, ei, eu quero que vocês tirem do leito do rio 12 pedras. Na verdade, eu pulei uma parte, mas só para deixar aqui você ciente, Deus pediu para que eles fizessem o memorial dentro do leito do rio, mas logo depois que as águas vieram, eles não eram mais vistos, né? Mas levassem 12 pedras para ficar no acampamento deles, como uma coluna que fosse um memorial. Deixa eu dizer qual que é o princípio que está aqui. É aquele que Jeremias escreve em Lamentações. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Seja agradecido. Não perca a oportunidade de trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez na sua história. Não fique completamente absorvido por essas situações do dia, que você ainda não tem uma solução, que você ainda não viu qual que é a porta que vai se abrir. Traz à memória o que te dá esperança. É muito curioso. O apóstolo Paulo, preso, escreve a carta aos Filipenses. No final daquela carta, ele está dando um conselho para as pessoas e ele ainda diz assim, finalmente, irmãos. Então ele diz tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós deveríamos, pelo princípio que está aqui, é repetido por Jeremias, pelo apóstolo Paulo, nós deveríamos ter uma criatividade que nos ajudasse a lembrar dos grandes feitos de Deus,
que são verdadeiros, que são puros, que são respeitáveis, que são amáveis e que trazem louvor ao nome dele. Sabe, lá atrás, aquela sua oração que Deus respondeu, aquele momento que você achava que ia sucumbir, mas Deus te confortou, a presença amorosa dele te sustentou. Aquela situação que você, quando vai lá atrás, você sabe que você vivia e achava que não teria esperança, mas Deus te sustentou e as coisas foram transformadas. Traz à memória, é o que Deus está dizendo. Então, o memorial tem que ser um sinal para você não se esquecer. Mas ele diz um outro efeito aqui muito interessante, é que eu quero falar com os pais e com todos aqueles que têm relacionamento com crianças. Os avós, os tios. E os tios aqui, tanto os tios na carne, né, irmãos dos pais, como aqueles tios na igreja que podem orientar as crianças. É muito curiosa a preocupação de Deus aqui. Porque ele fala para Josué, criem um memorial para vocês atiçarem a curiosidade das crianças. Por 2 vezes no texto, o texto diz que as crianças vão ver aquelas pedras e vão falar assim, ô pai, ô mãe, e que raio de pedra é essa aqui que fica aqui no meio da nossa casa? Que sacada! Deus está ajudando o povo a ter uma criatividade que vai trazer a curiosidade nos filhos. Talvez Deus aqui já está dizendo um princípio para nós. Parece que quando os filhos estão curiosos, abre-se uma janela para a gente ensinar o coração. Porque aqui ele diz por 2 vezes, os filhos vão perguntar, nessa hora, chama os meninos e diz, essas pedras? Que bom que você perguntou. Deixa eu contar. Sabe aonde que essas pedras estavam? Não sabe? Vou contar para vocês. Sabe aquele rio enorme, profundo? Essas pedras estavam lá no meio, no fundo do rio. Acredita? Não. Porque criança a gente conta com ânimo, não é verdade? E eles vão dizer, no fundo do rio? É. Mas quem que conseguiu pegar essas pedras pesadas, enormes, no fundo do rio para trazer? Deixa eu contar para vocês. Deus, que guia a nossa história, o nosso povo, para cumprir as suas promessas, ele nos visitou com uma mão poderosa. Sabe o que aconteceu? Ele disse aos sacerdotes que estavam com a Arca da Aliança, marchem! E quando vocês tocarem as águas com os pés, o rio vai se abrir. Sério, pai? Sério. E quando eles tocaram as águas andando com a Arca da Aliança, a 20 quilômetros levantou-se uma parede de água e uma multidão de 1 milhão de pessoas passou a pé enxuto no meio daquele rio que vocês sabem o perigo que é. Sério, pai, o pessoal passou andando no Rio do Jordão. Foi. E essas pedras foram retiradas de lá, foram trazidas para cá, porque Deus, com a sua mão poderosa, cumpriu as suas promessas na vida do nosso povo, na vida da nossa família, na sua vida, meu filho. Uau! Vejam como que Deus é sábio. Tenha memoriais para você se lembrar e sarar o seu coração, que fica muito envolvido com o caos do presente. Relembre e louve o Senhor. Mas não só isso, é um sinal para as crianças. Mas não só isso, ele termina dizendo que também vai ser um sinal para todos os povos. Último verso. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que eles temam ao Senhor todos os dias. Louvado seja o Senhor. Queridos, o que nós temos aqui é que nós precisamos ter uma sabedoria para trazer à memória o que traz louvor ao Senhor, porque isso abençoa o nosso coração e a nossa vida. Isso é um sinal para atiçar a curiosidade e ensinarmos sobre a glória de Deus para os nossos filhos.
E também o memorial é um sinal para nós abrirmos uma janela para proclamar a todos os povos o Deus poderoso e salvador que nós servimos. Talvez essa altura você deva se perguntar, ô Roberto, e a gente tem que pegar pedra e colocar agora no meio da sala? Não. Não é isso. O que eu queria era encontrar aqui um texto em Juízes. Deixa eu ver se eu vou conseguir achar para eu mostrar para vocês o perigo de nós negligenciarmos os memoriais, em especial para a próxima geração. Eu achei. Oh, glória a Deus! Juízes é o livro que sucede o livro de Josué. Juízes 2, versículo 10, talvez é um dos versículos mais tristes de toda a Bíblia. Sabe o que está dito lá? Diz que foi congregada a seus pais toda aquela geração. Qual geração? A geração que entrou na terra de Canaã. A geração que atravessou o Rio Jordão a pé enxuto. Aquela geração que viveu a passagem milagrosa do Rio Jordão já faleceu. Olha o que diz o versículo de Juízes 2:10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. O quê? Meu Deus! O povo que entrou a pé enxuto pelo Jordão é o povo que viu as muralhas de Jericó tombarem. É o povo que viu Deus dando vitórias a eles em vários momentos. Parece que esse povo foi tomado daquela correria do dia a dia e eles não paravam para chamar os seus filhos para dizer: deixa eu te contar o que Deus fez. Deixa eu te contar da libertação que Deus nos deu da escravidão do Egito. Deixa eu contar para vocês de como Deus nos sustentou no deserto. Deixa eu contar para vocês de como Deus abriu o Jordão e nos fez passar a pé enxuto. Deixa eu contar para vocês como Deus nos dera a vitória contra todos os inimigos habitantes de Canaã. Não! Parece que eles se envolveram com as demandas do corre-corre do dia a dia. E o texto diz que aqueles que faleceram geraram uma próxima geração, preste atenção, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que o Senhor fez a Israel. A culpa é de quem? A culpa é dos pais. A culpa é daqueles que se relacionam com as crianças, que muitas das vezes não têm o cuidado de, como nós estamos vendo aqui em Josué, no capítulo 4, de ter criatividades e memoriais para que você possa aguçar a curiosidade das crianças e dos outros e simplesmente transmitir a glória de Deus na história. Mas falando em memorial, eu já repeti essa palavra aqui várias vezes, um memorial. Deixa eu te perguntar, você se lembra se nas Escrituras nós temos, em alguma medida, em alguma outra forma, uma ordenança para nós termos um memorial? Lembra dessa palavra? Isso é um memorial. Eu vou te lembrar. Jesus Cristo, com seus apóstolos, ele diz: vamos fazer um memorial. Vocês conhecem esse memorial como a Santa Ceia. É a ceia do Senhor. Percebem como Deus é criativo? No dia em que o Senhor foi traído, ele tomou o pão, o partiu, e tendo dado graças, deu aos discípulos.
dizendo: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou nosso Senhor o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, que tomardes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, a ceia é um memorial. Agora veja que grande sacada, eu quero dar um enfoque aqui para vocês. A ceia, a semelhança do que a gente aprende aqui em Josué 4, é um memorial que serve como um sinal para a sua vida que foi transformada pelo Senhor Jesus. Ela é um sinal para os seus filhos e ela é um sinal para todos aqueles que virem. Então olha que legal. Esse é um insight muito legal que a gente pode ter nesse texto. Você está aperreado com a vida. Você está no corre-corre da existência. Talvez você está cansado, está sem dinheiro, está cansado. Talvez você está aflito, está angustiado. E de repente você vem à igreja e o que é que nós temos no meio do culto? Um memorial. E aquele memorial, ele é sensitivo. Você pega ali o pão, o cálice, ele é o pão e é o cálice, mas aquilo é um símbolo espiritual da obra de Cristo. Não há maior milagre do que o próprio Filho de Deus, o sempre eterno, o perfeito e o justo. Ele foi lá na cruz e o seu corpo foi traspassado por você. O corpo dele foi moído por você. E naquela cruz o sangue dele foi vertido no seu lugar, para que você não tivesse que enfrentar o abandono do Pai, o inferno eterno. Deus tem o seu corpo moído, traspassado, ele derrama o seu sangue e ele é condenado no seu lugar. E naquele momento nós temos um privilégio de juntos, como um corpo de Cristo, no exercício daquele memorial, fazermos duas coisas. A primeira é memória. O Senhor deu a vida por mim. O Senhor derramou o seu sangue por mim. O justo pelo injusto. O perfeito pelo pecador. E fez por pura graça, porque eu não merecia. Mas o Senhor me deu novidade de vida. O Senhor me fez filho amado. O Senhor me inseriu numa eternidade com o Pai. E a ceia é um desses memoriais que resgatam o nosso coração para o maior milagre que já foi realizado em toda a existência, que foi Cristo dar a vida por você. Mas a ceia pode ter esse efeito de proclamação. Veja que legal. Eu me lembro de ter tido essa experiência, de em alguns cultos de ceia, ficar com os meus filhos no culto, sem falar nada. E aí você está ali, vem passando aqui, ó, a ceia. O que criança faz? Pai, posso pegar? Pai, eu quero pão. Isso é suco? Eu posso tomar? E você diz: ei, aqui não é uma brincadeira. Isso é um memorial. O pai, o que é memorial? O pai vai te explicar. Presta muito atenção e depois me faz as perguntas. Eu posso pegar? Não. Você não pode. O menino fica doido, quicando. Você participa da ceia, termina aquele culto. Pode falar, filho. Ô pai, o que é isso? O que é esse negócio que passa esse pão, passa esse cálice? Por que eu não posso? Não, peraí, filho. O papai era escravo do pecado. O papai estava condenado a um inferno eterno por conta dos meus pecados. Um dia, filho, Deus abriu os meus olhos para eu ter um encontro com Cristo. Quando eu tive um encontro com Cristo, filho, sabe o que foi que o papai entendeu? Que Jesus deu a vida dele por mim. Eu merecia ser maldito, eu merecia ser morto, eu merecia a ira eterna de Deus pelos meus pecados. Jesus entrou na frente e ele foi condenado no meu lugar. E na cruz, o corpo dele é traspassado
e o sangue dele é vertido. Aquele pão, filho, simboliza o corpo de Cristo que foi dado por nós. Aquele cálice simboliza o sangue de Cristo que foi derramado por nós, onde ele faz essa nova aliança, para que ele é condenado no meu lugar e ele me torna filho por toda a eternidade. Sério, pai? Sério. Mas por que eu não posso participar? Talvez em pouco tempo você vai poder. Porque se você tiver um encontro pessoal com Cristo, filho, quando você estiver numa idade de razoável razão, onde você consiga entender o que Jesus fez por você, em que você consiga entender os seus pecados, uma natureza pecaminosa que nasceu com você, ela veio do papai para você. O dia que você entender a dimensão do que é você se tornar filho porque Jesus tomou o seu lugar e ele recebeu uma condenação que era sua, nesse dia, filho, você vai entregar sua vida ao Senhor Jesus. E você vai poder vir falar com a liderança da igreja. E você vai poder participar desse memorial como eu. Porque já não vai ser pelo seu pai. É você dizendo, Jesus é meu Senhor. Uau! Gente, a ceia é isso. É uma grande sacada do Senhor. Ela é sinal para você, ela é sinal para os filhos e ela é sinal para os outros. Convida um amigo para vir no dia de ceia. Ele vai ouvir lá as explicações, ele vai ficar assim, rapaz, hora que terminar, tá no meio da semana, fala assim, rapaz, você gostou do culto? Se ele não falar nada, você fala assim, e você ficou com alguma dúvida ali, assim, eu vi que foi o culto que teve a ceia, como é que é? E você explica a mesma coisa, porque é para que todos os povos conheçam que a mão do Senhor é forte, para que temam o Senhor todos os dias. Que grande sacada. Então, eu queria te encorajar. Primeiro, faça memoriais. Tem algumas coisas aí na sua casa, alguns detalhes, onde você possa, de alguma forma, atrair essa curiosidade dos filhos, para que te ajude a lembrar a mão de Deus na sua história. Mas, além disso, participe da ceia do Senhor como quem alimenta o coração, com uma verdade espiritual maravilhosa. Combina aí com seus filhos, para eles estarem aí no culto, quando for ter ceia. Deixa eles verem, ficarem com dúvida. Convida pessoas e use dos memoriais para você revelar a glória de Deus. Vamos orar? Pai querido, é a Tua palavra. Que lição preciosa. Que o Senhor nos ajude a trazer à memória tudo que nos dá esperança. É no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Cantemos, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e
apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Queridos, para terminar, eu queria orar pelos seus motivos pessoais, pelas suas questões aí internas, por aquelas que no dia de hoje talvez estejam batendo aí na porta da sua casa. Pai querido, quero me unir, Pai, aos meus irmãos aqui. Eu fico aqui imaginando que alguns estão ali dizendo: Senhor, salva a minha casa, se revela ao meu cônjuge, se revela aos meus pais, se revela aos meus filhos. Traz aquele nojo pelo pecado e traz, Pai, atração ao Senhor e à Tua palavra. Eu imagino que alguns estejam aqui experimentando problemas de relacionamento. Precisam pedir perdão, outros precisam conseguir perdoar. E a gente sabe que isso é uma coisa que o Teu poder nos presenteia. Visita, Pai, com reconciliação esses relacionamentos quebrados. Rogo por aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor, com a cura, com o Teu conforto, consolo, com a Tua revelação amorosa nesse momento de fragilidade. Abre as portas para aqueles que procuram a porta de emprego. Conforta os que estão experimentando o luto. Imagino alguns querendo que nós intercedamos pelas nossas autoridades. Tem misericórdia, Pai, de todas as autoridades constituídas. Abençoa a Igreja do Senhor Jesus espalhada pelo mundo, os missionários, a proclamação, que o Senhor seja glorificado e exaltado para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, querido.